Bom dia, pessoal, graça e paz. Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje vamos iniciar uma nova revistinha, então vamos começar da primeira lição. Peguem a Bíblia de vocês e fechem os olhos para a gente orar, tá bom? Senhor de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa família. E obrigada por poder aprender mais da Tua Palavra. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê sabedoria, Senhor, para passar a lição aos juniores. E abençoe eles, Pai, para que possamos aprender e praticar a Tua Palavra. Obrigada pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, como a tia Marcela falou, a gente está entrando em uma lição nova, uma revista nova. E a primeira lição nossa tem o seguinte nome, o título: Como entrar no time de Deus? Aí a gente faz essa pergunta para vocês. Você sabe que quando você entra em um time, tem alguns requisitos, né? Um bom exemplo é a seleção brasileira de futebol, de vôlei. Sempre que montam a seleção, eles escolhem os melhores jogadores, né? E Deus não é diferente. Ele está montando uma excelente equipe, a melhor equipe de todos os tempos, né? Todos. Ele está montando essa equipe e eu quero perguntar para vocês se vocês sabem quais são os requisitos, quais são as condições, quais são os privilégios que tem nessa equipe, porque toda equipe tem um privilégio também. É sobre isso que nós vamos falar. Eu sei de uma coisa, na seleção de Jesus não são só 12 pessoas, só 15 jogadores, é ilimitado. Então, quanto mais gente, melhor. Vamos ver hoje o que a gente precisa fazer para entrar, né? Para participar do reino de Deus. Exatamente, vamos lá. O primeiro critério para você fazer parte desse time, dessa seleção que Deus está montando, é você admitir que é um pecador. Você sabia que todos nós somos pecadores? Todos nós somos, né? Começou lá no Jardim do Éden, quando a Eva e o Adão comeram da maçã que não poderia, né? Comeram o fruto. Então, a partir de lá, todos nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer isso, porque se a gente não reconhece isso, a gente não reconhece que precisa de Deus, que precisa de Jesus todos os dias. Exatamente. Abre em Romanos 3:23. Vocês que estão com a Bíblia aí, abre também, hein? Quero ver todo mundo com a Bíblia. Vamos lá, que é a palavra de Deus. 3:23 Isso, Romanos 3:23. Lê para mim. diz assim: Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. E aí está o primeiro critério. Nós reconhecermos que somos pecadores porque nós somos pecadores. Mas nós temos que reconhecer isso, né? E agora nós vamos para o segundo critério. O segundo critério é você reconhecer que está separado de Deus. A gente precisa reconhecer que o pecado nos separa de Deus. Que todas as vezes que a gente erra, todas as vezes que a gente desobedece nossos pais, que a gente mente, que a gente fica com preguiça, todas essas vezes a gente fica distante de Deus. Então a gente reconhece que a gente peca, a gente reconhece que a gente está distante para rapidamente se aproximar de Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus ele não contempla o pecado. Então, se ele não contempla o pecado, se ele não está próximo ao pecado, significa que nós estamos separados de Deus quando nós pecamos. Abre em Isaías 59, versículo 2. Só o 2? Isso, lê só o 2. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus virou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês estão pedindo. Olha só, gente. Pesado, né? Imagina a gente reconhecer que é pecador e reconhecer que estamos separados de Deus. E a Bíblia, ela prova isso. Ela prova que nós somos pecadores, que nós estamos separados de Deus, né? E agora nós vamos para um outro requisito para nós entrarmos nesse time de Deus.
é saber que está destinado à derrota. Quando a gente erra, o que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Então, se a gente continua no pecado, se a gente continua distante de Deus, a gente sabe qual que é a consequência. A gente precisa saber, né, que tem uma consequência. Que não é, vou fazer isso e não vai dar nada. Tudo tem uma consequência, né? Exatamente. Esses requisitos a gente tem que reconhecer, a gente tem que saber que é pecador e a gente tem que estar ciente que nós teremos momentos de derrotas, né? Estamos destinados à derrota, que no caso o salário do pecado é a morte. E nós também, um outro requisito que temos é sentir que Deus o ama. Quando a gente sabe que Deus nos ama, a gente começa a ter força para parar de pecar, para se aproximar mais de Deus. Então, um requisito vai ligando no outro. A gente precisa sentir que somos amados, porque nós todos somos filhos de Deus. Exatamente. Filhos amados. E se a gente olha na Bíblia, os nossos devocionais que eu tenho feito com a Má, a maioria dos dias foi exatamente isso que a gente leu, né? O povo de Israel pecando, e mesmo assim sempre tinha alguém ali no meio do povo que sabia que tinha um Deus que amava eles, e através dessa pessoa Deus perdoava todos eles dos seus pecados, né? Então, um requisito importante é a gente sentir que Deus nos ama, né? A gente precisa sentir que o amor de Deus está sobre nós. E um outro requisito é conscientizar-se de que Jesus é o nosso Salvador. A partir do momento que a gente reconhece que Deus nos ama, a gente também passa a saber que Ele é o nosso Salvador, que é Ele que vai nos salvar, né? Que vai nos dar a vida eterna. Ele que vai nos salvar das consequências do pecado, né? Exatamente. Da morte, que é o salário do pecado. É através dele que nós chegamos a Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre em João 14. João 14, versículo 6. Vamos ver. João 14, 6 diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Exatamente. Então é exatamente isso. Ninguém pode chegar a Deus se não for através do Filho, Jesus Cristo. Então nós temos que reconhecer que Ele morreu naquela cruz e a partir daquele momento Ele se tornou nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora nós vamos falar sobre as condições para você entrar nesse baita time que Deus está montando. É um baita time, só vai gente boa, hein? Top! Olha uma das condições aqui, que interessante. Vamos ver. Arrepender-se dos pecados. A partir do momento que a gente sabe que a gente peca, a gente precisa arrepender. A gente precisa reconhecer esses erros, né? Não somente pequei e bola pra frente. É preciso ter o arrependimento. É preciso que a gente se arrependa para que não venha pecar novamente. Exatamente. Não venha cometer os mesmos erros. Precisa a gente sempre admitir esses erros, né? A gente tem que ser humilde, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e pedir ao Senhor, porque isso já foi pago naquela cruz. Mas nós precisamos sim declarar ao Senhor que nós erramos, que nós falhamos e que nós precisamos do perdão dele. E olha uma outra condição para você fazer parte desse time: crer em Jesus como Salvador. Precisamos reconhecer, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer por nós e que voltará para nos levar para a vida eterna. A gente precisa crer nisso, que Jesus é essa pessoa, é aquele que veio realmente para nos salvar. Olha em Romanos 9, Romanos 10, versículo 9 e 10. Lê para mim. Romanos 10, versículo 9 diz assim: Pois, se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que ele fala da sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. É isso mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Eu já. Eu também já. Os de hoje ainda Os não. de hoje ainda não, mas a gente Todo dia você tem que pedir perdão pelos seus pecados, mas a gente está falando de uma conversão genuína e sincera. Aquele momento, porque nascer na igreja não significa que somos crentes, né? Não. Nascer filho de pastor, filho de presbítero, filho de um obreiro, um cooperador, não significa que nós somos crentes. Nós precisamos passar por essa transição de conversão verdadeira. De saber o que né? é pecado, de saber que isso nos distancia de Deus. Precisamos passar pelo arrependimento, precisamos passar pelo momento em que você aceita Jesus e reconhece Ele como nosso Salvador. Todos nós precisamos passar por isso, né? E uma outra condição é renunciar à vida egocêntrica. O que é egocentrismo, gente? É nós colocarmos o nosso eu no centro de tudo. Não, eu faço isso porque me faz feliz, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu quero. Tudo é com base no eu. Mas a Bíblia nos ensina, Deus nos convida a vivermos pensando nele, nas vontades dele. Que não vivamos mais nós, mas Cristo em nós. Então que a gente abandone eu quero, eu gosto, eu posso, para que, será que Deus quer? Será que Deus se agrada disso? Será que é o plano de Deus que eu faça isso? Exatamente. É deixar o nosso eu de lado, é exatamente o que a tia Marcela explicou. Deixar o nosso eu de lado e entregar nossa vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, para que eles possam guiar e que eles venham fazer a vontade deles nas nossas vidas. Entregar nossas vidas para a mão do técnico, né? Exatamente. Quem melhor do que o técnico para fazer o jogo, fazer o nosso time ganhar. Nosso time ganhar, tem que ter um técnico muito bom. E a gente tem exemplos maravilhosos aí de técnicos da seleção de vôlei. Técnico do Palmeiras. Técnico do São Paulo. Aê! Mas agora é técnico do São Paulo para nós dois, né? Que nós Vamos somos São Paulinos agora. Agora a gente vai falar sobre as atitudes que você deve tomar para entrar nesse time. Olha uma dessas atitudes: amar a Deus. Muito forte isso, né? Ter um coração que realmente ama, né? E realmente ama. Amar é uma palavra muito forte, né? Eu costumo até brincar às vezes que amar a Deus verdadeiramente é algo muito difícil, né? Porque se você for ver realmente o que é o amor é Deus, é o que Deus faz por nós. Mas nós, eu acho que nunca conseguiremos chegar nessa excelência que é o amor de Deus por nós, né? A gente nunca vai conseguir amar Ele da mesma forma, né? Sendo humanos, sendo falhos, a gente nunca consegue chegar nesse nível de amor que Deus tem por nós. Mas nós temos que tentar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, amar a Deus o máximo que a gente puder. E essa é uma das atitudes que a gente tem que tomar. Olha uma outra atitude muito, muito, muito importante. Ter sede da palavra de Deus. Querer conhecer mais Deus, né? A gente sabe que a gente conhece Deus, que a gente se aproxima dele através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então a gente tem que ter vontade, tem que ter curiosidade. Não, deixa eu ver o que diz essa história, vamos ver o que diz nesse livro. Que a gente tem essa vontade mesmo, né? Essa curiosidade, né? De conhecer mais Deus e conhecer mais a vontade dele. E a Bíblia fala sobre isso. Abre em João 14. João 14, no versículo 23. Diz assim: Jesus respondeu: porque só me revelarei àqueles que me amam e me obedecem. O Pai também os amará e nós haveremos de vir e morar com eles. Jesus, no início do livro de João, João fala que Jesus ele é o verbo. E o verbo nada mais é do que uma palavra. E o que é a palavra? É isso aqui, ó. É a Bíblia. Então, além de amar a Deus, nós temos que ter sede disso aqui, ó. Da palavra de Deus. Porque tudo isso vem dele. Então, nós devemos ser sedentos pela palavra de Deus. Nós devemos amar ela todos os dias também. Assim como amar a Deus, nós devemos amar a palavra dele. Isso é muito importante, é uma das atitudes. E mais do que isso, nós devemos defender a palavra de Deus. Tudo que está aqui é a verdade absoluta, é aquilo que Deus deixou para nós, é aquilo que Deus deixou para nos guiar. Então a gente tem que defender a palavra de Deus. Está escrito isso, então eu vou procurar entender o que está dizendo e vou defender isso. Deus disse isso, então é isso que eu vou acreditar para minha vida. Sempre.
A palavra de Deus, assim como Deus, são imutáveis. O que é imutável? É algo que não muda. É algo que não Passe muda. o tempo que for, aconteça o que acontecer, Permanece para sempre. Isso é lindo. Igual né? ao amor de Deus, né? Igual ao amor de Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito e eterno, gente. Não tem como mudar. E olha só uma outra atitude que nós temos que tomar. Muito importante também, hein? Buscar a Deus em oração. Você orou hoje? Além da oração, quando a gente iniciou a aula. Outra. Não conta. Apesar que ainda tá cedo, né? Todo mundo acabou de acordar. Tá começando o dia agora. Então, vou dar uma colher de chá pra você, mas assim que acabar a aula, vai lá. Fala pra Deus que você o ama. Medita na palavra dele. O máximo que você puder. Faz uma oração, fala com Deus, né? Meu, nada melhor do que você ter uma comunicação com aquele que te ama verdadeiramente. Conta pra Deus como que foi sua noite de sono, com o que você sonhou, conversa mesmo com Deus. Conta pra Ele tudo aquilo que você contaria se seu melhor amigo estivesse aí na sua casa hoje. É assim que a gente começa um relacionamento. Exatamente. Porque Ele não é apenas um Deus, Ele é um Deus. Ele é o seu melhor amigo, Ele é o seu pai, Ele é o seu irmão, Ele é o seu parceiro, Ele é o seu tudo. Então você não tem que ter vergonha. É tão fácil conversar com Deus, expor para Ele, ser completamente aberto com Ele. É muito simples, né? Quando a gente tem uma intimidade com Deus. E olha uma outra atitude que nós temos que ter, nem um pouquinho menos importante que a outra. Que as outras aqui, elas estão tudo no mesmo nível. Olha isso. Ser verdadeiro adorador. Sim. Tão gostoso, né? Quando a gente tá lá louvando a Deus, cantando com todo o nosso coração a Deus. Isso tem que ser uma prática constante, né? Constante. Realmente coloca a música aí no seu celular, Imparáveis, coloca... constantes, Sim. abundantes. Ser um adorador é isso, é você não parar. Veio dificuldade, permanece adorando. Veio a luta, permanece adorando. Veio... o vento, a tempestade, permanece adorando em todo tempo, né? Sim. Abre em João 4, a gente tem um exemplo muito lindo. Vamos ver. Jesus, quando ele está conversando com uma samaritana, em João 4, 23 e 24. Olha o que Jesus ele fala nesse texto. Eu vou começar no 21, porque tá junto os versículos. Tá bom. João 4, 21. Jesus respondeu: Vem chegando a hora, mulher, quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai aqui ou em Jerusalém, porque não é onde adoramos que tem valor, mas como adoramos. A nossa adoração é espiritual e verdadeira? Temos a ajuda do Espírito Santo? Porque Deus é Espírito e nós precisamos ter a ajuda dele para adorar como devemos. O Pai quer de nós esta qualidade de adoração. Continua? Continua. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele e adoram às cegas, enquanto nós, os judeus, sabemos tudo a respeito dele, pois a salvação vem ao mundo por meio dos judeus. Amém. Olha isso, gente. Jesus ele está numa conversa com uma samaritana, tinha acabado de falar algumas verdades para ela. E aí ela estava numa briga com ele. É que alguns adoram no Poço de Jacó, outros adoram em Jerusalém e tal. Tava uma briga. Jesus olhou para ele e falou: peraí. O Pai ele não procura pessoas que procuram lugar para adorar. O Pai procura pessoas que o adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É adorar todo o tempo, independente de onde você esteja, independente do local que você está. É você estar ali adorando ao Pai de todo o seu coração, em espírito e em verdade, com amor, com paixão. É você estar todo o tempo entregue e rendido a Deus, né? Isso mesmo. E olha só uma outra atitude que a gente tem que ter, que é servir a Deus e aos irmãos. Devemos servir, né? É importante que quando a gente conhece a Deus, quando a gente reconhece Ele como Salvador, quando a gente ama Ele, a gente quer agradar a Ele. E como é a forma mais fácil de agradar a Deus hoje? É servindo, se envolvendo na igreja, se envolvendo em algum ministério, realmente tendo prazer em obedecer a Deus, em servir a Deus, em se envolver nas coisas. Aí é muito fácil
dizer que ama sem servir, sem querer colocar a mão na massa. Ah, eu amo a Deus, mas amo aqui no meu cantinho, sem me envolver muito, né? É verdade. A gente pode demonstrar muito esse amor em atos de serviço, né? Fazendo a nossa parte, oferecendo a nossa mão de obra onde precisar, né? Se é para servir a um irmão, algum necessitado, ajudar alguém em oração que está doente, que está em possibilidade de ir para a igreja, é ser servo. Jesus, ele foi o maior servo que existiu. Tem um versículo na Bíblia que Jesus, ele faz questão de lavar os pés dos discípulos, e tinha que ser ao contrário, porque Jesus era o mestre. Mas Jesus, ele nos dá uma lição muito linda, porque ele fala, olha, até eu sou servo, quanto mais vocês. Então, Jesus, ele nos ensina que servir é algo muito lindo, né? É algo muito lindo. E é uma atitude que ele espera muito de nós. Uma expressão muito linda de amor, né? De amor verdadeiro. Sim. E nós temos que também ter uma atitude que às vezes é um pouco difícil, né? Qual que é? Amar ao próximo, ter compaixão, ser bondoso e evangelizar. Sim. Olha só esses três subtítulos, né? Porque amar ao próximo, aí depois vem ter compaixão, ser bondoso e evangelizar. Sim. Quem ama Deus, quem entende, né, que Ele é nosso Salvador, a gente quer levar o quanto mais pessoas. Não tem como eu falar que amo o Felipe se eu não me preocupo para onde ele vai quando ele morrer. Exatamente. Então, se eu amo ele, eu vou cuidar bem dele, eu vou evangelizar ele, eu vou ser bondosa com ele. Então, isso faz parte também do plano de salvação para nós. Deus quer que nós sejamos como Ele, Deus quer que nós amemos, saibamos amar as pessoas, porque também não tem como eu ficar evangelizando o Felipe se eu nem trato ele bem, se eu nem amo ele, se eu nem sirvo ele. Então tudo isso faz parte também, eu preciso amar o meu próximo para conseguir conquistá-lo para Deus. A gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente na escola, nos locais que nós estamos no dia a dia, principalmente vocês juniores, na escola, no meio dos seus amigos, o tempo todo tem alguém te observando. E se você trata alguém mal, como que depois você vai chegar para ele e querer o evangelizar? Como que você vai chegar para ele e falar de Jesus? Ele não vai aceitar, porque ele vai falar, como você quer falar de um homem bom se você não é bom? Como você quer falar de um homem que ama se você não me ama? Então por isso que nós temos que ter compaixão, ser bondosos. Tendo essas duas coisas a gente vai conseguir evangelizar essas pessoas. Com certeza vamos. E aí o time de Deus vai lotar. Bombar. E agora a gente vai falar de coisa boa, porque tem os privilégios também fazer parte do Claro time de que Deus. tem, claro que tem. Na seleção brasileira, o privilégio deles é comer bem, ficar no hotel top antes do jogo, com piscininha, tem o treino, tem a parte difícil, mas tem a parte boa também, tem os privilégios. E eu tenho certeza que os privilégios do time de Deus são muito melhores. São bem melhores, nem se comparam. Olha só um privilégio do time de Deus. Estar perdoado e justificado. Sim. A gente sabe que a gente é pecador, que a gente erra, né? Por isso que todo dia a gente precisa pedir perdão. Mas Deus nos garante que Ele nos perdoará de todos os pecados, se a gente estiver bem junto a dele, bem junto com Ele. Então todos os pecados serão perdoados. Garanto. Com certeza. E olha um outro privilégio maravilhoso. Ser adotado na família de Deus. Imagina fazer parte da família de Deus. Imagina, gente, quando a gente realmente se converte e segue todos esses requisitos, né? A gente reconhece que é pecador, a gente reconhece o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente passa a amar Deus, todos esses tópicos, e aí a gente chega a ser considerado família de Deus. Sim, podemos chamar Ele de Pai, né? Nosso Pai. Nosso Pai. Abre em Romanos 8, 14 e 15. Lê o 14 e 15. 8, 14 e 15. Diz assim: todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E assim não devemos ser como escravos medrosos e servis, mas devemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, adotados no seio de sua família, chamando-o de Pai, ou Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai é uma palavra muito linda, né? Porque se você pega a tradução dela,
ela sai como paizinho. Então é muito íntimo, né? Abba Pai, chamar de paizinho, paizinho querido. Isso imagina você chegar nesse nível de intimidade com Deus. E a gente lembra daquele louvor que o Daniel sempre canta, né? Não mais escravos. Como que é? A tia Marcela vai cantar, ela tá com vontade de cantar aqui, hein? Ele que canta. Mas depois escuta aí que é um louvor falando sobre sermos filhos de Deus mesmo. E olha um outro privilégio. Tornar-se morada do Espírito Santo. Que Sim. Privilégio! Nós sabemos que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele realmente faz morada em nós. Não é mais o nosso corpo, né? E sim a casa de Deus. Sim. Olha esse privilégio aqui para nós terminarmos. Receber força para resistir à tentação. Aí a gente abre 1 Coríntios 10:13. Diz assim: lembre-se, porém, disso. Os maus desejos que penetram na vida de vocês não têm nada de novo nem de diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de vocês. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Ele lhes mostrará como fugir do poder da tentação, para que vocês possam aguentá-la com paciência. Gente, olha isso. Que versículo! Gente, é Jesus praticamente olhando para nós e dizendo, pessoal, é o seguinte, a dificuldade que vocês estão passando, essa tentação que você está sofrendo, não é apenas você que sofre. Pessoas já sofreram essas tentações, mas pode ter certeza que se você está passando por essa tentação é porque Deus te capacitou para você resistir a ela. É Deus olhando e dizendo assim, sabe essa fase que você tá, esse problema, eu já sei como sair dela, eu já sei a saída dela, eu já sei... Pensa num jogo de videogame, eu já sei a estratégia que você vai usar, porque esse problema que você está enfrentando, outros já enfrentaram lá atrás, não é novidade, nada que a gente passa é novidade para Deus, pra gente meu Deus, nossa, nunca aconteceu isso comigo antes, pandemia, quem já passou por uma pandemia antes? Mas com certeza Deus já sabia tudo isso que aconteceria e já sabia, né, quais seriam as saídas que nós tomaríamos. Exatamente, e hoje a nossa aula foi sobre isso. É o plano de salvação, plano de salvação para vocês. A gente primeiro conhece o pecado, a gente sabe o que podemos ou não fazer. O que é o pecado? É tudo aquilo que a gente pensa, fala, sente, tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Então eu fiz algo que eu sei que desagrada, eu vou reconhecer que é pecado, eu vou admitir que eu errei, eu vou admitir que eu preciso de Deus, vou pedir perdão. Vou reconhecer que Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o único. Aí eu vou começar a amar o próximo, vou começar a evangelizar. Então a aula foi toda pelo plano de salvação. É isso que Deus quer nos deixar, né? Que a gente realmente viva isso. Eu quero falar para vocês que há um lugar para você no time de Deus. Pode ter certeza que há um lugar para você no time de Deus. Deus, Ele quer muito que você faça parte desse time. Então, se você ainda sente que você não se converteu verdadeiramente, que você precisa disso, creia hoje mesmo no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconheça os seus pecados, reconheça que você está separado de Deus. Faça uma oração onde você estiver, não tem lugar para isso. É só você reconhecer, orar ao Senhor Jesus, reconhecer de todo o coração que você erra, que você é pecador e que você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. É isso mesmo, nunca é tarde para isso. Se precisar, chama a gente, fala para os pais de vocês, qualquer curiosidade que vocês tiverem, mas não deixem de se entregar mesmo para Jesus, de entregar a vida de vocês para Ele, porque tudo Ele vai tomar conta. Amém? Amém. Pessoal, a gente está terminando. Que vocês tenham um domingo abençoado. Tem um recado, hein? O que tem hoje? Tem culto da rede. Que horas? 5 horas. Espero todos vocês lá. Todos vocês lá, hein? Poder se ver. Vai ser bênção. Contamos com todos. Deus abençoe. Um beijo. E a gente vai orar para encerrar. Vamos. Quer que eu ore? Pode orar. Fecha os olhinhos, gente.
Senhor meu Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais uma aula. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelo plano de salvação, Deus, que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por nos mostrar onde erramos. Obrigada por estender os seus braços, Senhor, sempre que precisamos voltar para ti arrependidos, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar cada junior, Deus, que o Senhor possa tocar no coração deles, que o Senhor possa dar vontade a eles, desejo a eles, Pai, de te conhecer e de entregar a vida verdadeiramente para ti. Confiamos, Pai, nos teus propósitos, Pai, no teu amor e te agradecemos por ele. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Beijo.